Esdras, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 17. Está escrito assim, na santa palavra do Senhor. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e profetizaram em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes esse muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, no qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever o nome dos homens, que são entre eles os chefes. Essa foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: toma esses utensílios, e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito a Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá, se está edificando ainda esta casa, não está acabada. Se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pelo texto que foi lido, nos ajude a compreendermos o texto e aplicarmos o texto na nossa própria vida. É isso que nós te pedimos, Senhor. Fale conosco por meio do texto sagrado. E nós te pedimos isso em nome de Jesus.
Amém. Durante anos, a poeira cobriu o templo, ou as pedras do templo, que estava inacabado. O altar já tinha sido erguido, como nós vimos no capítulo de número 3, versículo de número 3. Mas a reconstrução como um todo tinha sido interrompida, e a causa da interrupção foi exatamente a oposição. Isso está lá no capítulo de número 4, versículo de número 24. O povo que tinha voltado do cativeiro, cheio de esperança, cheio de vitalidade, cheio de entusiasmo, cantando, louvando, chorando, somente por causa dos fundamentos do templo e da reconstrução do altar, agora vive numa inércia sem fim. Dominados pelo medo, é verdade. Acomodados, é verdade. Oprimidos, é verdade. Mas inertes, silentes. O que a gente precisa perceber logo de cara é que o silêncio do povo não cala a voz de Deus, nem cancela, nem desautoriza. Pelo contrário, quando o povo de Deus se cala, quando o povo de Deus se transforma em inerte, Deus levanta profetas dentre o povo para reacender a missão. E é nesse contexto que Esdras 5 se abre, é nesse contexto que a história toda aparece. O que nós temos aqui é um novo sopro divino sobre os ossos secos da fé nacional, da fé de Israel. Deus está soprando, e o sopro de Deus nada mais é do que a sua palavra. Quando Deus fala, ossos secos recuperam a vida. O tema da nossa meditação é a restauração de um povo santo requer o retorno à obediência. O retorno à obediência requer uma liderança fiel. A liderança fiel deve ser histórica, a sua fidelidade deve ser mantida. E essa fidelidade deve redundar em santidade. Para a gente sintetizar tudo isso, pensemos em leis justas para o povo santo, na cidade santa, que surtem efeito para todos os povos. Leis justas para o povo santo, na cidade santa, que surte efeito para todos os povos. Vamos então começar como que Deus vai despertar o povo. E Deus vai despertar o povo por meio da palavra dos seus profetas. E temos que compreender que a palavra profética vinda do nosso Deus precede toda a restauração. Olha comigo o versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, profetizaram em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus em nome do Deus de Israel que era com eles. É interessantíssimo que no meio da paralisia da construção, Deus não envia recursos. É extraordinário olharmos para isso. Ele não envia mão de obra. O que ele envia? Profetas. E isso é muito nosso.
no meio das crises da nossa vida, na inércia, na paralisia, nos problemas financeiros, a gente ora para Deus pedindo o quê? A gente ora para Deus pedindo dinheiro na conta, pedindo negócio fechado, pedindo contrato. A gente ora para Deus, Deus traga o que a gente necessita. E Deus, antes de enviar recursos, envia profetas. E aqui tem uma particularidade. Por que Deus levanta 2 profetas diferentes? Ora, Deus podia ter levantado um só. Por que Ele vai levantar Ageu e Zacarias? Tem 2 motivos aqui. Primeiro, antes do templo ser erguido, da obra acabar, era necessário reerguer o ânimo, era necessário reerguer a fé, reerguer a obediência, trazer de volta o arrependimento, trazer de volta a espiritualidade. E por isso Deus envia profetas. Ora, porque só a palavra de Deus pode restaurar esse tipo de coisa. Então, eles precisavam de um sopro de Deus. Deus enviará o profeta. Agora, Deus vai enviar 2. Ageu e Zacarias foram os instrumentos escolhidos por Deus. E por quê? Ora, porque Ageu era duro, feito um porrete. Ageu vai chamar o povo à responsabilidade e ao arrependimento. Ageu vai vir com uma palavra dizendo: arrependam-se. Ou se consertam ou morrem. Essa é a palavra de Ageu. Ageu vai dizer no capítulo 1, versículo de número 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas arrumadinhas, enquanto a casa de Deus está em ruínas? É isso mesmo? Vocês vão cuidar das casinhas de vocês, vão deixar a casa de Deus para trás? A palavra de Ageu é uma palavra de confronto, é uma fala seca, uma fala rasgada, uma fala muito direta. Considerem o vosso passado, ele vai dizer isso várias vezes. Considerem a vossa história. E Zacarias? Zacarias é uma doçura que parece ou se assemelha ao mel. Ele vai dizer: tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, ó Senhor. Essa é a oração de Zacarias. Enquanto um vai falar: arrependam-se miseráveis, outro diz: calma que Deus ama vocês, Deus está com vocês. Por que Deus junta os 2? Ora, meus irmãos, porque juntos esses 2 nomes representam os 2 lados da palavra de Deus: verdade e graça, exortação e esperança, confronto e consolo, justiça e amor. Às vezes a gente fica ajuntando líderes sobre si, que só tem uma palavra muito dura. Então a gente procura gente na internet que só dá pancada na gente. E às vezes a gente procura na internet quem só afaga o nosso coração. E aí a gente anda sempre manco de uma perna e cego de um olho. Porque eu preciso da pancada, mas eu preciso de graça. Eu preciso da palavrinha do amor. Você é especial para Deus, de vez em quando é bom ouvir isso. Mas eu não posso só ouvir isso, porque senão eu vou ficar sempre debilitado. Mas o ponto aqui não é bem esse. O ponto é que restauração verdadeira começa sempre pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não restaurar o nosso coração, nada vai mudar. A palavra precede o recomeço. Toda reconstrução sem a palavra de Deus não é reconstrução. É os primeiros atos para a ruína futura. Não é reconstrução. É a prévia da destruição. É a prévia do caos. Bom, qual é o resultado dessa palavra vinda por 2 profetas? Palavra essa que vai primeiro trabalhar o coração e depois trabalhar na reconstrução. O resultado imediato está aqui no versículo de número 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque,
e começaram a reedificar a casa de Deus em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Que texto extraordinário! Nós temos a liderança civil, Zorobabel, a liderança sacerdotal, Jesua, e nós temos a liderança profética. Nós temos a junção do rei, do sacerdote e do profeta, os tríplices ofícios de Jesus vão se juntar. Zorobabel era o descendente de Davi, Jesua era o descendente de Levi, e os profetas eram aqueles que foram instigados por Deus para condenar ou denunciar o pecado do povo, ou para consolar o povo quando ele estava necessitado de ajuda. Toda liderança, em síntese, é o que nós estamos vendo, que toda liderança está se propondo para fazer a vontade de Deus. Quando a palavra move os corações, os homens se movem. Não é o contrário, gente. A gente às vezes inverte a ordem. A gente acha, eu vou dar o meu primeiro passo aqui e depois as coisas vão funcionar. Não, é quando a palavra de Deus começa a nos constranger, começa a nos motivar, começa a nos despertar. Quando a palavra profética é ouvida, a ação é realizada. E essa ação aqui é extraordinária, porque eles não esperam os persas autorizar nada. Eles simplesmente vão começar. E quem começa? O templo, o palácio e as ruas. Porque os profetas eram a voz da rua. A gente sempre deve entender isso. Os profetas que podiam só pregar. Diz o texto que eles arregaçaram as suas manguinhas. Mas aqui tem um ponto que é de extrema importância. Liderar é sempre se expor. Grava bem isso. Ninguém poderá se transformar num bom líder se não correr o risco de se expor o suficiente para ser cancelado, para ser anulado, para ser instigado, para ser blasfemado, para ser difamado, e aí pouco importa o adjetivo que nós queiramos colocar. Zorobabel, Jesua, Ageu e Zacarias se expuseram. E daí que os persas têm poder sobre nós? Veio a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor dizia, voltem a construir. Eles não vão se omitir. Toda liderança bíblica não é omissa. A sua liderança dentro do seu lar não pode ser omissa. A sua liderança no lugar que você trabalha não pode ser omissa. Toda liderança bíblica é uma liderança exposta. Ninguém pode liderar se não aparecer a luz. Ninguém pode liderar das sombras. Não esquece disso nunca mais. Porque tem muitos líderes na igreja que lideram das sombras. Lideram da influência. Lideram das conversas que ninguém percebe. Essa liderança não é a liderança bíblica. A liderança bíblica se expõe, paga o preço e assume a responsabilidade pelos erros e pelos acertos. Qual é o resultado deles colocarem a mão na massa? Ora, a oposição. E a oposição é ligeira, né? A oposição, você não precisa de muito esforço para a oposição aparecer. Olha que interessante como começa o versículo de número 3. Nesse tempo, justamente nesse tempo, meu Deus do céu, não podia ser 6 meses antes? Nesse exato tempo, nesse exato momento, veio a eles Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates. Bom, o rio Eufrates dividia o Império Persa. A parte oeste, a parte em direção à Europa, era liderada por esse sujeito chamado Tatenai.
havia outra liderança, outro governador na parte oriental. E esse homem veio acompanhado. Junto com ele estava Setar-Bozenai, estavam os companheiros de jornada, e daqui a pouco vai aparecer a sua etnia, eles eram afarsaquitas. Aparece um grupo, uma comitiva, é isso que nós temos diante dos nossos olhos. E o que essa comitiva vai perguntar? Versículo 3. Quem foi que deu a ordem para vocês de reedificardes esta casa e este muro? Posso saber quem foi que mandou? Queremos saber aqui tudo direitinho. E mais, hein? Dê o nome de cada um que está aqui. Isso aqui vai ter troco, isso aqui não vai ficar assim não. Nós queremos saber quem está construindo, quem está mandando, quem está participando, porque isso aqui vai ter algum tipo de consequência. Quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente deve procurar nos nossos olhos referências neotestamentárias. E aí a gente tem uma referência muito parecida com isso, em Atos 4:7. Quando os fariseus vão perguntar para a liderança da igreja apostólica, dizendo: com que autoridade vocês fazem as coisas que vocês fazem? Quem deu essa autoridade para vocês? Quem deu autoridade para vocês expulsarem demônios, curar enfermos? Quem deu essa autoridade para vocês? E é lógico, qual é o desdobramento imediato? Se eu tenho uma aplicação disso no Antigo Testamento, se eu tenho uma aplicação disso no Novo Testamento, eu tenho uma aplicação disso na sua vida, ué. Todas as vezes que você se predispor a fazer a vontade de Deus, cumprindo aquilo que é bíblico, alguém vai aparecer e vai dizer: quem te deu autoridade para fazer as coisas que você anda fazendo? Quem foi que determinou que você pode orar aqui? Quem foi que deixou você falar desse livro aí? Quem foi que deixou você ler esse livro? Interessante que durante um período eu fiz capelania numa empresa e teve uma grande dificuldade na época, porque o chefe de setor proibiu que a Bíblia fosse lida de manhã. Um grupo de crentes lia a Bíblia de manhã e eles faziam uma oração. E a resposta foi: quem foi que deu autorização para vocês lerem a Bíblia todos os dias antes do início do trabalho? Olha que coisa, isso aconteceu há mais de um ano e meio, e aqui na nossa região. A oposição, ela sempre tem a dupla função. Ela quer intimidar. Quem deu essa ordem? Qual é o nome das pessoas? E ela tem a ideia de paralisar a obra. É sempre assim. O que a oposição quer fazer? Que a gente pare, meu Deus do céu. É essa a oposição. A oposição não quer outra coisa a não ser que paremos. Simples. Quando a gente para, a obra de Deus para. E acabou. Então a oposição vem sempre com a sua carga de medo, com a sua carga de ameaça. Ela é sempre cruel. Quero saber tintim por tintim, nome das pessoas envolvidas, desde quando, quem está financiando. Agora, o povo não estava debaixo da palavra profética de Deus? Não foi o Espírito Santo que havia impulsionado Ageu e Zacarias, lá no versículo 1? Ora, se foi Deus que começou a boa obra, Ele que dê conta dela. E é exatamente isso que vai acontecer no versículo de número 5. Olha que texto lindo. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Os olhos de Deus estavam sobre o povo. Essa semana eu vi uma historinha das mais incríveis, e eu contei essa história 2 vezes hoje, e vou contar a terceira história. O videozinho era uma pessoa muito simples, gravando um vídeo na internet, e nesse vídeo ele está no campo, ele está na roça, e ele mostra a bananeira que o irmão dele plantou.
e a bananeira frondosa, com um cacho enorme. Aí ele pega a câmera ainda e vai para uma bananeira do lado, mirrada, uma bananeira pequena assim, ela está até encruada assim, a bananeira. Aí ele diz, rapaz, eu e meu irmão plantamos a bananeira no mesmo dia, ele a dele e eu a minha. Eu reguei, adubei, eu cuidei da bananeira e meu irmão nem aqui vinha. Passa o tempo, olha como está a bananeira do meu irmão, carregada. E a minha não está uma banana. Então eu perguntei para Deus, Deus, por que é que a minha bananeira não vingou? E a bananeira do meu irmão vingou. E aí na simplicidade dele ele fala, sabe o que Deus me respondeu? Ele falou, a diferença é que a bananeira do seu irmão, ele deixou para eu cuidar. Já a sua, quem cuidou foi você durante todo o tempo. Como você cuidou? Cadê o seu fruto? Você não é capaz de dar o fruto. Ele falou, você vê? Então aqui eu quero te dar um conselho. Deixa Deus cuidar da sua bananeira. E o que esse texto está mostrando? Está mostrando que Deus costuma cuidar das bananeiras que a gente entrega na mão dele. É isso. Versículo de número 5 é isso. Porém os olhos de Deus estavam sobre eles, e nenhum mal aconteceu. Quando a gente está debaixo da palavra de Deus, quando a gente está debaixo da instrução de Deus, quando a gente está fazendo aquilo que Deus manda, meus irmãos, quando a gente está avançando, se expondo, enfrentando o risco, a oposição vai aparecer? Vai, mas a mão de Deus também vai. Na hora certa Ele vai dar o escape, na hora certa Ele vai trazer a bênção, na hora certa Ele vai trazer o fruto, na hora certa Ele vai trazer a paz, na hora certa Ele vai trazer a restauração, na hora certa Ele vai trazer a proteção. Mas o grande problema é que a gente costuma aguar as nossas bananeiras e adubar elas como se ela dependesse da gente. Naquele mesmo tempo, apareceu a oposição, mas naquele mesmo tempo, ficou muito claro que os olhos de Deus estavam naquele lugar. E eu faço votos que quando chegar o tempo, você perceba que os olhos de Deus também estão sobre você. Eu faço votos, para que quando chegue o dia da oposição, você possa se lembrar desse texto e lembrar que os olhos de Deus não se apartam do seu povo um momento sequer. Pois bem, a mão de Deus protegeu o povo. E a partir daqui, o que acontece no texto? Bom, eu escrevi duas partes de um sermão diferente do outro, mas eu vou preferir essa segunda parte do que da primeira. Eu não tinha decidido qual dos dois fins eu caminharia aqui, eu vou caminhar pelo segundo fim. No versículo de número 5, no versículo de número 6 até o versículo de número 17, a verdade vai ser colocada a lume. A história toda vai ser resolvida e o problema vai ser encerrado. O versículo de número 6 e 7 começa com a cópia da carta que Tatenai, junto com Setar-Bozenai, junto com os Afar-Saquitas, vão enviar ao rei Dario. E nessa carta, eles vão dar uma relação do que aconteceu. A oposição aqui muda de estratégia do capítulo de número 4. Enquanto a oposição do capítulo de número 4 é uma oposição física, aqui é uma oposição burocrática, feita em papel timbrado. E, irmãos, grava bem isso também. Às vezes a oposição que a gente enfrenta é física. Tem uma pessoa na nossa frente, a gente precisa tirar ela de lá. É no murro, é no soco, é no tapa, é no pontapé, é no esforço, é no suor. Mas o diabo é engenhoso. Às vezes a oposição é só burocrática. É um documento que não sobe, é um documento que não desce, é um carimbo que não vem, é uma autorização que não dá certo, é algo que não acontece, meu Deus do céu. Não é possível
que não libera logo aquele carimbo, que não libera logo aquele alvará, que não libera logo. Bom, a oposição, às vezes ela aparece só nos documentos. Só nos documentos. E aqui é um documento. Eles resolveram deixar o povo trabalhar, fizeram um documento, escreveram em linguagem diplomática, em linguagem culta, em linguagem formal, cheios de ironia, mas com o desejo de paralisar a obra. Olha o teor da obra, da carta, versículo 7. Ao rei Dario, toda a paz. Eu vejo até os homens baixando assim. Ao rei Dario, toda a paz. Seja notório, ó rei, que nós fomos até a província de Judá fazer o nosso papel, fiscalização. E fomos à casa do grande Deus. É lindo isso aqui, né? Bom, se eles foram até a casa do grande Deus, por que eles não adoraram o grande Deus? Por que eles não ficaram lá junto com ele e falaram, vamos ajudar a construir a casa do grande Deus? É a casa do grande Deus, não está construída. Vamos lá ficar junto com a casa do grande Deus. Não, vamos até a casa do grande Deus. Que Deus é esse? Eles mantêm subentendido. O qual se edifica com grandes pedras. E madeira está sendo posta na parede. A obra vai se fazendo, já está adiantada, estão quase terminando. E nossa função fiscalizatória nos obrigou a perguntar: quem vos deu essa ordem? Quem autorizou a reconstrução dessa casa? Quem autorizou a reconstrução desse muro? Na verdade, o que eles estão fazendo aqui é dizer para o rei, ó, a gente está fazendo o nosso papel, esse povo aí está construindo uma obra gigantesca, em nome desse tal de grande Deus aí que a gente não sabe o que é, nós fomos lá e ó, trouxemos tintim por tintim, versículo 10, lhes perguntamos pelo seu nome, está aqui a lista, todos para todos declararmos, para que pudéssemos deixar claro, quem são os bandidos aqui, quem são o povo que está desobedecendo, quem é o povo que está desobedecendo o seu nome. Perguntamos o nome de cada um deles, para que o Senhor não deixe nenhum escapar. Então, rei, ó excelentíssimo rei, está aqui, fizemos nosso papel. Está aqui os miseráveis, está aqui o que eles estão fazendo, gastando uma dinheirada danada, construindo uma fortaleza inexpugnável. Agora, o que o senhor vai fazer? Mas uma das coisas mais irônicas é o versículo de número 10 em diante. Porque essa parte não tinha que estar na carta. Depois disso, lhes perguntamos, essa foi a resposta que nos deram. Versículo 11. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída, por um grande rei de Israel. Estão citando aqui Salomão. Mas depois de um tempo, versículo 12, os nossos pais provocaram a ira do grande Deus dos céus, e ele entregou os nossos pais nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu. E Nabucodonosor destruiu o templo, transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, Ciro, o persa, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também deu ordem para que os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, aqueles itens que Nabucodonosor levou do templo de Jerusalém e os meteu dentro de um templo da Babilônia, o rei Ciro mandou trazer toda aquela fortuna para cá. Foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e disse a esse homem: toma todos os utensílios, vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa do Deus no seu lugar. Então veio o dito de Sesbazar,
veio dito Sesbazar, veio esse fulano, e lançou os fundamentos da casa de Deus, lá no capítulo 3, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando, mas ainda não está acabada. É fantástico esse texto, é fabuloso esse texto, porque, em primeiro lugar, aqui, eles se defendem de maneira brilhante, e de maneira formal. Não é costumeiro que a oposição, principalmente a burocrática, te dê chance de explicação. Não é muito comum que um documento de acusação venha também chancelado com a defesa. Não é muito costumeiro isso acontecer. Se a ideia era suscitar a ira do rei, se a ideia era suscitar a ira de Dario, o tiro saiu pela culatra. Mas aqui uma das grandes sabedorias populares se manifesta. O diabo cega. E o diabo deixa os seus servos tolos. O pecado emburrece. E é muito comum nós enxergarmos os inimigos de Deus cometendo absurdos por causa da cegueira. E aqui eles estão cegos. Eles não são capazes de ver que ao dar a oportunidade para o povo de Deus se defender, o povo de Deus contaria a história tintim por tintim. E olha que o povo de Deus contou essa história. O povo de Deus disse: nós servimos a Deus há muitos anos. Servimos a Deus nesse lugar. Um rei nosso, dos nossos antepassados, um grande rei, construiu esse templo. E nós perdemos o templo. Nós traímos a Deus, nós nos viramos contra Deus, e Deus nos puniu, e a punição de Deus veio por meio de Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu essa casa, destruiu esse templo, transportou os crentes para a Babilônia, e depois de 70 anos na Babilônia, quando Ciro se transforma em rei da Babilônia, no seu primeiro ano, ele vai dar uma ordem para que essa casa fosse reedificada. O povo está dizendo, a rebeldia nossa foi contra Deus no passado, agora não tem rebeldia, agora não tem rebelião. A primeira parte da carta diz, eles são rebeldes, eles estão construindo lá da cabeça deles, eles estão dizendo, não tem rebeldia, a nossa rebeldia foi no passado contra Deus, agora a gente obedece a Deus, custe o que custar. Agora vocês vão ter que matar a gente, mas a gente vai defender a vontade de Deus. A gente não vai trair a Deus. A memória espiritual do povo está sendo demonstrada nas suas ações. Então, Deus mandou Sesbazar. Deus mandou um líder. E quem é Sesbazar? Quem é o bendito do Sesbazar? Você sabe me dizer? Sabe quem ele é ou não? Sesbazar é Zorobabel. Por que eles estão usando o nome Sesbazar? Eles estão usando o nome persa dele. Eles não estão usando o nome judaico. Alguém persa, a estratégia é brilhante, recebeu uma autorização dos persas para reconstruir. Sesbazar recebeu a seguinte ordem: toma todos esses utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e começa a reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa, e sob a ordem de Sesbazar, o persa, nós estamos aqui. Se o diabo
transforma os seus servos em tolo, Deus transforma os seus servos em gênios. E essa resposta é genial. Essa resposta é genial. Ciro o persa é responsável pela restauração. Sesbazar, de nome persa, é quem nos lidera, e nós estamos aqui cumprindo a palavra de Deus. Mas tem 3 coisas aqui que a gente precisa entender. Todas as vezes que a gente tem que se defender, grava uma coisa: a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, em nome de Deus. É isso que eles fazem, eles contam a verdade tintim por tintim. Nós somos o povo, nós falhamos, Deus nos puniu, nós ficamos lá, nós voltamos, agora estamos reedificando, tudo debaixo da mais absoluta verdade. Aqui o povo não vai maquiar nada. Quando a oposição surgir, não tenha medo de falar a verdade, fale somente a verdade. Mas fale a verdade com inteligência. A inteligência não pode ser posta de lado. Ciro, quem deu a ordem, Sesbazar é quem nos lidera. A escolha das palavras aqui não é uma mera escolha de palavras ao vento, não. Você tem uma estratégia na defesa. Quando a oposição aparecer, fale a verdade, mas fale a verdade com muita estratégia. Tenha inteligência para responder àqueles que se opõem a você. Tenha sabedoria, escolha com cuidado, escolha com zelo e traga palavras com eficácia. E por fim, aguarde os desdobramentos. Porque como é que o texto termina? O texto termina como parte da acusação. Mas essa parte da acusação, ela também é parte da defesa. Ora, se tudo isso é como nós estamos dizendo, busque nos arquivos reais. Vai buscar os documentos. Busca aí na Babilônia. Se tiver uma ordem, a gente continua. Se não tiver, a gente para. E fim de papo. Esse é um ponto-chave. Se eu e você estamos com a verdade debaixo da vontade de Deus, e Deus está nos impulsionando para fazer algo, façamos. A liderança profética, a liderança palaciana, a liderança templária, a liderança da religião, da política e das ruas, se junta, se expõe, enfrenta e vai fazer o que tem que fazer. Então, quando Deus te mandar alguma coisa, junta a liderança e vai e faz. A oposição vai bater na porta imediatamente. A oposição vai jogar sujo. Vão fazer documento, vão ameaçar, vão tentar nos encurralar. Se defenda com a verdade. Se defenda com inteligência. E deixe os resultados nas mãos do Senhor. A gente termina o texto com uma lembrança do versículo de número 6. Com o versículo de número 5, perdão. O que o versículo de número 5 diz? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Então agora, até que o assunto seja resolvido por Dario, a gente continua trabalhando. E se Dario dissesse, para, está tudo certo, está tudo bem. Porque se a resposta de Deus se modificou, significa que Deus quer tratar algum outro assunto para conosco. Nesse domingo eu vou pregar sobre o cego de nascença. João capítulo de número 9. E existem problemas na vida que são só para a glória de Deus.
Existem problemas na nossa vida que só servem para glorificar a Deus, para mais nada. Aquela cegueira só serviu para glorificar a Deus, e o próprio Jesus diz isso. Ele não é culpado nem pelos próprios pecados, nem pelos pecados dos pais. A cegueira não é fruto do pecado próprio, nem do pecado dos pais. Mas se Deus quer glorificar alguém, Ele glorifica. Então, gospe no chão, lodo, barro no olho, pode voltar a enxergar, e o homem volta a enxergar. Se Deus quiser que a gente continue, Ele vai fazer. Se Deus não quiser, tem alguma outra coisa que Ele quer glorificar o nome dEle na nossa interrupção. E o povo de Deus diz: Dario, está na sua mão. A decisão é sua. Mas muito cuidado, Dario, porque você estará negando o que seus antepassados fizeram. Estará negando o que Deus está fazendo. Estará negando o decreto real. A responsabilidade é de Dario e não é mais do povo. Aplicações para a gente terminar. Reserve tempo para ouvir a voz de Deus. Antes da reconstrução vem a palavra. Segundo, não terceirize a liderança espiritual da sua casa, do seu trabalho, da sua família por nada. Assuma o risco. Se põe à frente. Terceiro, a oposição vai aparecer. Prepara o teu coração. Faz parte do show. Faz parte do pacote. Cristianismo sem oposição não é cristianismo. É mentira, é teologia da prosperidade, é qualquer tipo de maluquice. Quarto, defenda a verdade com a verdade, mas com muita inteligência. E deixe os resultados nas mãos de Deus. Porque se Deus levantou profetas, líderes, reacendeu a missão, Ele é aquele que vai concluí-la. Se Deus mandou, vai acontecer. Se é Deus quem quer, não tem como impedir. Se é Deus que nos chamou para o tempo de reconstruir, reconstruamos. Se Deus nos chamou para o tempo de obedecer, obedeçamos. Se Deus nos chamou para o tempo de se levantar, nos levantemos. E coloquemos as pedras nos seus devidos lugares. Uma a uma, com fé, com santidade, com justiça, com coragem, até que Deus conclua tudo aquilo que Ele mesmo está fazendo por nós e em nós. Que Deus nos abençoe muito e que Deus nos ajude para vivermos isso, nos defendermos com a verdade, nos defendermos com inteligência, deixarmos os resultados com Deus e enfrentarmos tudo aquilo que Ele tem colocado diante das nossas vidas para que nós enfrentemos. Vamos orar? Depois da oração eu abro para perguntas e a gente vai para a bênção final. Senhor, nós te agradecemos por esse texto, que baita texto, que texto extraordinário. Tanta coisa aqui para pensar, para aprender, para meditar. Obrigado por essa história que se desenrola diante dos nossos olhos, e a gente vai vendo a mão poderosa do Senhor nesse ato de reconstrução, e a gente vai vendo os seus feitos milagrosos, e isso enche o nosso coração de esperança, porque o mesmo Deus que hoje nos auxilia, nos protege, nos chama pelo seu nome, é o mesmo Deus de ontem, Ele não mudou. Se lá no passado, com a mão poderosa, Ele protegeu o povo e encaminhou as coisas para o seu bom fim, conosco não há de ser diferente. Só nos dê a sensibilidade de ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a ela, enfrentando tudo e todos e deixando os resultados nas mãos do Senhor. Muito obrigado por esse texto, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa igreja. Nós te louvamos, oramos em nome de Jesus. Amém.